Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Senhor, você que me ouve, você que me vê em qualquer parte, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer você por estar aí, por dedicar esse tempo e peço que ele não seja simplesmente para me ouvir, mas que seja um tempo de reflexão da palavra de Deus e um tempo de entrega ao Senhor. Amém? Mais uma vez nós não podemos ter o nosso culto presencial, temos que fazê-lo de maneira online, mas já o próximo culto creio que já seja no nosso local de adoração, Passadas as reformas já estaremos no nosso lugar de adoração ao nome do Senhor. E você que nos ouve, que não pertence à nossa comunidade, você é o nosso convidado. Amém? Glória a Deus. Quero pedir para você me acompanhar na leitura do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Na sua epígrafe diz assim: a cura de um cego de nascença. E se inicia dizendo: e passando Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, sempre em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos, pedindo, Senhor Deus, a direção e o discernimento da Tua palavra, Senhor. O Senhor é quem nos guia, o Senhor é quem nos leva, é o Senhor que nos dá o entendimento, Senhor, para que, recebendo, Senhor Deus, o ensinamento, nós possamos ter a coragem de praticá-lo, a coragem de segui-lo, não sermos apenas e tão somente ouvintes, mas sermos praticantes da Tua palavra, Senhor. Em um mundo que precisa de socorro, nós somos os que reconhecemos necessitar desse socorro. Sabemos que somos limitados, mortais, sozinhos não conseguiremos, não temos força em nós mesmos, mas sabemos que, confessando essa fraqueza, nós sabemos que nela se aperfeiçoa a Tua força, ó Pai. Nós queremos receber o Teu milagre e por isso entregamos a nossa vida nas Tuas mãos. Tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, meu irmão, amém, minha irmã, graças a Deus. Como eu disse aqui na epígrafe, aqui no título, ele já diz assim: a cura de um cego de nascença. A cura de um cego de nascença. Eu poderia substituir, eu não sei você, isso depende do reconhecimento, do entendimento de cada um, mas eu poderia renomear essa epígrafe aqui e dizer: a cura, ou a minha cura, ou a cura da minha cegueira de nascença. Eu era cego. A história da minha cura. Poderia colocar vários títulos, mas sempre me referindo a mim mesmo. Eu posso pregar aqui de uma maneira abrangente de que toda a humanidade se tornou cega após o pecado. E necessita da visitação de Jesus, necessita do toque de Jesus, necessita do milagre de Jesus para passar a enxergar. Mas, como eu disse, isso é necessário reconhecimento. Se eu não reconhecer que sou um doente, não posso receber o tratamento. Se eu não reconhecer que sou um cego, não posso ser curado da minha cegueira. Reconheci, tive os olhos abertos. Enfim, olha só a história desse homem, a história desse personagem bíblico, que se inicia assim: passando quem? Passando Jesus. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Quem está passando? Primeiramente, Jesus. O que Jesus faz? Jesus vê.
não se movimenta, não se move na direção do homem, não se manifesta, Jesus simplesmente vê. Amém? No verso número 2 vai dizer: os discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Agora nós estamos vendo a manifestação de alguém que está passando com Jesus, dizendo, se manifestando através de palavras. Entende? Nem sempre é Jesus que diz. Muitas vezes aqueles que caminham com ele é quem diz. Está entendendo? Está dizendo que Jesus viu, e está dizendo que os discípulos falaram. Jesus viu, mas permaneceu calado. Os discípulos também viram e expressaram algo. Jesus viu primeiro, mas quem se manifestou em falar primeiramente foram os discípulos. A Bíblia nos ensina no livro de Provérbios que nós devemos ser sábios para ouvir e nós devemos ser tardios para falar. Nós devemos ser de muito ouvir, de poucas palavras. Também vai nos ensinar de sorte que a fé vem pelo ouvir, não de muito falar. Tem muita gente que fala muito de fé, fala que tem fé, e fala muito, mas ouve muito pouco. Tem muita gente que faz orações compridas e discursos compridos, bem compridos, extensos. Mas quando você quer ensinar alguma coisa, não está disposto a ouvir, entende? E muitas vezes fala de si mesmo, não da palavra de Deus, que é o que acontece aqui, Os discípulos se dispuseram a falar, quiseram falar, e eles vão falar alguma coisa de uma maneira muito enfática. Eles vão se dirigir a Jesus e vão dizer: quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Eles estão dizendo assim: nós estamos vendo a condição desse homem, a condição dele é de cegueira, e nós já determinamos que o que causou essa cegueira é o pecado. A única coisa que nós não sabemos é quem pecou, se foi ele ou seus pais. Entende o julgamento desses discípulos? O julgamento deles, eles estão colocando para Jesus, eles estão dizendo para Jesus: ei, Senhor, nós queremos fazer uma pergunta para o Senhor daquilo que nós não sabemos, mas nós já vamos dizer para o Senhor o que nós sabemos. O que nós sabemos é que ele é cego e que o que causou a cegueira é o pecado. Ponto, já determinamos, condenamos, decretamos, é o pecado. O que nós não sabemos, nós vamos perguntar para o Senhor, e aí o Senhor se vira para responder. Quem? É isso que nós não sabemos. Quem? Foi ele ou os pais. Entende, irmãos? Esse questionamento feito pelos discípulos é algo que deixa triste, é algo que entristece, é algo que se volta para pessoas como eu e você, que resolvemos entregar nossa vida para Jesus, que temos sido nomeados como cristãos, crentes, evangélicos, seguidores de Jesus. Pesa sobre nós atitudes como essa, porque essa atitude foi dada por um discípulo. Eu e você somos discípulos de Jesus hoje. E esses discípulos de Jesus, eles não demonstraram sabedoria, eles demonstraram julgamento. Jesus não veio para julgar, mas veio para salvar. Jesus não nos enviou a condenar o mundo, mas a levar as boas novas, a pregação do Evangelho, que traz salvação para o mundo. A Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus pede aos seus discípulos que eles aprendam o que é misericórdia, e não apontamento e condenação de juízo. Os discípulos aqui estão fazendo isso. Quem pecou? Nos diga, quem pecou? Sabemos que tem pecado, quem pecou? Eu quero que você que está ouvindo aí do outro lado, que não é um cristão, que simplesmente é um simpatizante e decidiu ouvir essa palavra, que você não se escandalize com os crentes, com os cristãos. As igrejas estão cheias de pessoas doentes. Eu sou uma pessoa que tem enfermidades espirituais e eu careço do tratamento de Jesus, o grande médico. Por isso estou lá. O que eu tento fazer, trazendo a pregação para você, é dizer que em algum dia eu era cego como esse, mas agora vejo. E que você pode também ter tratamento naquilo que você passa através de Jesus. É através dessa palavra, dessa boa palavra, que eu tento convencer você a receber o tratamento que hoje eu recebo. E tenho sido ricamente abençoado por ele. Junto de mim existem outras pessoas nessa grande enfermaria chamada igreja, que também estão sendo atendidas e tratadas por um único mestre, por um único médico, chamado Jesus Cristo, que diz para você que há muitas vagas. Uma delas está reservada para você.
Basta você ver e aceitar o tratamento. Jesus está ensinando esses seus discípulos, está dando tratamento para eles também aqui, através do ensino. Vai dizer para eles, primeiramente, vocês estão errados. Aqui não se trata de pecado. Vocês julgam saber a causa, mas vocês estão errados. O pecado não faz parte da história desse jovem, deste homem. O que aconteceu aqui aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Eu fico muito feliz em ver que Jesus coloca aqui no plural. Não é somente a obra, mas são as obras. Ou seja, Jesus está dizendo que tem muita coisa a ser feita na vida desta pessoa. Muitas coisas acontecerão através da vida dele. Hoje vocês veem o cego, mas em pouco tempo vocês verão o que Deus vai fazer através da vida dele. Vai fazer primeiramente nele e depois vai fazer através dele. Entende, irmãos? Jesus fez primeiramente em mim e depois começou a fazer através de mim. Jesus quer fazer em você e quer fazer através de você. Mas assim como um dia eu permiti isso acontecer na minha vida, você precisa também permitir acontecer na sua. Eu fico entristecido quando leio partes, como esse diálogo que passa a ter aqui entre os discípulos e Jesus, onde eles ainda estão indagando Jesus sobre o que acontece aqui. Porque eles passam e veem o homem. Jesus viu e não falou nada, eles viram e falaram. E passam a ter um discurso, a ter um diálogo com Jesus. Mas ninguém fala com o cego, ninguém fala com o homem. Ele é o centro das atenções, ele é o centro da discussão, ele é o assunto principal. Mas ninguém fala com ele. Falam dele, mas não falam com ele. Os discípulos falam para o apontar, falam para o condenar, simplesmente falam da sua situação. Não buscam uma resposta, não buscam uma solução, não estão dizendo que estão dispostos a fazer alguma coisa para mudar a condição dele. Simplesmente querem questionar, querem falar da vida alheia. Tem acontecido muito isso hoje. É muito crente falando da vida de outras pessoas, questionando a maneira de viver das outras pessoas, condenando as outras pessoas, mas não tem uma palavra na direção daquelas pessoas. Muitas vezes falamos das vidas das pessoas para outras pessoas, mas não buscamos falar com aquelas pessoas sobre suas vidas, dizendo para elas, olha, essa vida que você está levando aí não é uma vida legal, isso daí vai te prejudicar muito, não é uma... Você pode viver melhor, eu tenho uma palavra para a sua vida, eu tenho uma palavra da parte de Deus para você. Nós poderíamos falar assim, mas muitas vezes estamos falando das pessoas, e não para elas mesmas, mas falando para outras. Sabemos que aquelas pessoas precisam de ajuda, que elas têm uma enfermidade, quer física, quer espiritual, mas não estendemos a nossa mão, não abrimos a nossa boca na direção daquela pessoa para falar com elas, mas falamos com outras sobre elas. Apontamos a nossa mão na direção daquela pessoa apenas para apontá-la, mas não para ajudá-la. Não, a mão não está estendida para ajuda, mas para a condenação. Mas Jesus está nos ensinando que não é bem assim. Ou, na verdade, não é nada assim como nós pensamos muitas vezes. Por isso que o Senhor diz que nós precisamos fazer discípulos e ensiná-los a guardar tudo aquilo que Ele nos disse, como diz lá em Mateus capítulo número 28, a partir do verso número 19, Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, fazei discípulos, quem crer e for batizado será salvo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tenho dito. O Senhor também vai nos dizer, em João capítulo número 14, que Ele vai para o Pai, mas não nos deixará órfãos, Ele rogará ao Pai e nos enviará um outro Consolador, e quando o Espírito vier, Ele nos ensinará a guardar tudo aquilo que Ele nos disse, ou nos fará lembrar de tudo aquilo que Ele nos disse. Então o que nós devemos praticar, o que nós devemos falar, é aquilo que nós ouvimos de Jesus. E muitas vezes nós estamos deixando a palavra de Jesus de lado, estamos falando aquilo que nós achamos, ou aquilo que nós queremos, ou aquilo que nós achamos, falamos de nós mesmos, não estamos falando do que Jesus diz. É para eu pregar a boa nova é sobre Jesus, e muitas vezes eu estou falando sobre mim. E nisso eu erro, como os discípulos aqui erraram. Eles falaram aquilo que era a percepção deles, ou aquilo que era a tradição, ou o costume daí, mas não o que era a palavra de Deus. Erraram e foram corrigidos por Jesus. Olha só,
O interessante é que aquele que é o cego, ele está ouvindo tudo isso. Não estão falando com ele, mas ele está ouvindo tudo o que está sendo dito. Ele não enxerga quem está falando, mas ele está ouvindo o que estão falando e o que estão falando sobre ele. Eu gostaria de chamar você a exercer um exercício agora, fechando os teus olhos. Fechando teus olhos e colocando-se no lugar do cego. Que você não preste atenção na imagem desse vídeo, mas para que você preste atenção apenas ao som da minha voz, o que vai sendo dito. Talvez você tenha uma dificuldade aí para praticar o que eu estou dizendo, para obedecer o que eu estou dizendo. E se você tem essa dificuldade em simplesmente realizar esse pedido agora, imagine a dificuldade que você tem em se colocar no lugar de alguém. Porque é o que falta para as pessoas, e muitas vezes falta para discípulos de Jesus. É se colocar no lugar da pessoa que está enferma. É se colocar no lugar da pessoa que está necessitada. É se colocar no lugar do próximo. Os discípulos não estão se colocando no lugar. Pelo contrário, os discípulos estão se colocando em um patamar acima, como alguém que tem o direito de olhar, apontar e julgar. Entende, irmãos? Infelizmente isso tem acontecido entre nós, os cristãos. Não é para isso que nós somos chamados, não é esse o nosso papel. Não faça isso, isso tem trazido escândalo, isso tem afastado pessoas. Não é isso. Devemos orar pelas pessoas, devemos impor as mãos, expulsar seus demônios, devemos impor as mãos e curar suas enfermidades. Devemos pregar o Evangelho e trazer esperança para as pessoas. Não fazer o papel de juízes, de carrascos. Não é esse o nosso papel. Ouçamos o que Jesus diz. Que Jesus está dizendo, que ele disse, não se trata do que vocês pensam, se trata do que eu digo. E o que eu digo é que aconteceu na vida desse homem algo para a glória de Deus, algo para a manifestação das obras de Deus. O cego está ouvindo alguém que o está condenando, mas também está ouvindo algo novo, algo que ele nunca ouviu. Porque com certeza outras pessoas já devem ter passado por ele, ou até mesmo parado para falar com ele, mas sempre acusando-o, ou acusando a sua ascendência, né? De que o pecado estava na sua linhagem. Mas agora apareceu alguém que ele não consegue enxergar, mas ele ouve a voz dizendo, não é pecado, não foi o pecado, tem glória de Deus para acontecer nessa vida. O que está acontecendo dentro desse cara agora? O que está acontecendo dentro do coração, na mente desse cara agora? E enquanto Jesus está falando, ele está ouvindo. E enquanto ele está ouvindo, ele começa agora a não ouvir mais o som da voz, ele começa a ouvir um barulho diferente. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus cospe no chão, ele está ouvindo o som de um cuspir. Jesus cospe no chão e faz um barro, faz um lodo. Talvez durante algum tempo, enquanto Jesus manipula aquele lodo nas mãos, fica um silêncio. E ele, o que será que está acontecendo? Falaram a meu respeito, falaram a meu favor, algo maravilhoso, mas de repente silêncio. E de repente ele sente um toque. E é Jesus que o está tocando, passando lodo nos seus olhos. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele sabe que está sendo tocado. Alguma coisa está passando ali na cara dele, ali no rosto dele. O que será que está acontecendo? A Bíblia não registra que ele reclamou, que ele falou alguma coisa, que ele impediu que aquilo acontecesse. Não, ele não se manifestou de maneira contrária. Não, ele não fez nada. Ele simplesmente permitiu. E aí eu começo a dizer para você, permita o toque de Jesus na sua vida. Existem também muitas pessoas falando contra você, existem muitas pessoas também falando do teu passado, falando que você é o irmão de fulano, o filho de fulano, que você é o ex-marido não sei quem, falando alguma coisa do teu passado, falando do teu pecado, falando do teu erro, porque você era aquele que bebia nas sarjetas, porque você é aquele que usava drogas, porque você é aquele que se prostituía, porque você é aquele que mentia, porque você é aquele que vivia caído pelos becos, pelas sarjetas, porque você era. E por isso você está nessa condição, por isso, pelas suas más escolhas, é por isso que você está assim. Mas Jesus está dizendo, não, tem propósito aí, tem propósito. Então eu peço para você, que assim como este, que é o cego da história, também não está enxergando um Jesus te tocando,
mas enxergue através dessa palavra o toque de Jesus em você. E permita esse toque em você. Sabe por quê? Porque da maneira que você se encontra, você não vai permanecer. Jesus chegou na vida desse homem através de uma pergunta de acusação. Jesus talvez está chegando para você hoje, nessa palavra, porque até hoje você ouviu só pessoas falando contra você. Mas se Jesus chegou na vida dele, você sabe que a vida dele mudou. Se Jesus hoje chega para você através dessa palavra, é porque ele quer mudar a tua vida. Ele também quer mudar a tua história. Jesus passa o lodo no rosto dele, mas não faz somente isso. Quando Jesus faz isso, Jesus também dá para ele uma palavra e diz: vai, lava-te no tanque que está em Siloé, que significa o enviado. Espera um pouquinho. Ele ainda permaneceu cego. Jesus passou aquele barro e fechou os olhos dele ainda mais ainda com o barro que foi feito com o lodo. E ele está cego e sujo agora. Não está só cego, ele está cego e está todo com o rosto todo embarreado, todo sujo. Mesmo assim, ele tem uma palavra de Jesus. Ele tem uma palavra daquele que não condenou ele, mas que tocou ele. Onde todo mundo se afastava dele por causa da condição dele, tem um que tocou dele. E vai dizer: vai até o tanque de Siloé, que está lá em Siloé, e se lava lá. Ele podia falar assim: mas peraí, mas eu sou cego, é difícil para mim o caminho. E o Senhor ainda sujou toda a minha cara, embarreou toda a minha cara, eu vou sair desse jeito. Pois é. Tem gente que está ouvindo essa palavra agora, e também tem uma palavra de Jesus. E diz assim: mas o caminho é difícil. Mas eu não tenho forças para me levantar. Eu tenho vergonha de voltar. O que vão dizer quando me virem dessa maneira? Muitas vezes porque se afastou e se envolveu ainda com o mundo, se envolveu com mais coisas erradas ainda. Eu tenho vergonha na cara, vão olhar para minha cara e vou ficar com vergonha. Pensa no cego. O caminho para Siloé era difícil para o cego também. Ele ainda permanecia cego. Para chegar até lá, ele tinha que ir tateando as coisas e tocando nas coisas para reconhecer alguma coisa do caminho. Ele tinha que pedir informações para as pessoas no caminho. Ele tinha que acreditar na informação das pessoas no caminho. Ele tinha que pedir ajuda e tinha que aceitar ajuda. Para quê? Para poder continuar a caminhada e chegar até o objetivo. Qual era o objetivo? Chegar em Siloé, que é onde Jesus mandou ele ir. E imagina ele perguntando as coisas para as pessoas, com o rosto todo sujo de barro. A vergonha que ele ia passar. As pessoas iam olhar para a cara dele e ver a vergonha que ele ia passar. Entende, irmão? O caminho pode ser difícil para você, o caminho era difícil para o cego. No caminho, como ele era cego, ele podia tropeçar e cair. Na nossa caminhada nós vamos ter tropeços, mas você não pode ficar caído, você precisa se levantar, porque você tem um caminho para percorrer e chegar até onde Jesus disse para você ir. Nessa caminhada você precisa pedir ajuda. Tem que parar com esse discurso: não, sempre fui eu e Deus, eu sempre fui sozinho mesmo. Se não foi eu por mim mesmo, quem? Não, meu irmão. O Senhor levantou pessoas, deixa as pessoas te ajudar. Dê glória a Deus, mas é através de pessoas que Ele vai te ajudar. Ouça o que as pessoas estão dizendo. Ninguém pode confiar em todo mundo por todo o tempo, mas pode confiar nas pessoas durante um tempo. Então ouça o que as pessoas estão dizendo. Entende? Ouça, confie. Deixa as pessoas te ajudar, elas também estão sendo instrumentos nas mãos de Deus para levar a bênção para você. Receba ajuda. Pare de ser orgulhoso. Você não conhece todo o caminho. Você não conhece todo o caminho, você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai encontrar no caminho. Precisa de ajuda. Entende? Receba ajuda para poder chegar. Eu quero que você pense também mais alguma coisa. Jesus vai fazer uma obra na vida dele. Mas o que Jesus fez aqui?
Jesus fez o lodo e passou nele, tocou ele e deu uma palavra para ele. Mas aonde que ele vai enxergar? Só depois que ele cumprir a palavra. O segredo está em cumprir a palavra. O Senhor, ele vela pela sua palavra para a cumprir. Ele faz a parte dele, mas tem a tua parte para você fazer. Entende? Jesus já fez o lodo. Jesus tirou a palavra de condenação, não foi o pecado. Jesus tira o pecado de sobre você. Entende? Jesus fez o lodo e tocou. Jesus tocou na sua vida. E Jesus dá uma palavra, dá uma ordem. Por quê? Tem um caminho para ser percorrido. Mas é difícil para um cego percorrer. É difícil, o caminho é difícil para todo mundo. Ele nunca disse que o caminho seria fácil. Ele disse que o caminho é possível. Ele disse que nesse mundo você terá aflições. Mas ele diz, em mim tenhais paz. Tenha bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se você acredita na palavra dele, o mundo já está vencido para você. Somente tenha ânimo, confia, acredita. Você vai ter dificuldades no caminho, você vai ter tribulações, você vai ter aflições. Como cego, você vai tropeçar, você vai ter deslizes. Sim, no caminho tem altos e baixos, tem aclives e declives. O caminho tem imperfeições. Tem pedras, tem buracos. Tudo isso você tem que enfrentar. O cego tinha que enfrentar. Não estava enxergando, estava vivendo no mundo de trevas. Tem muitas pessoas que sem a palavra de Deus também estão vivendo no mundo de trevas, não conseguem enxergar. A pedra está na frente do cego, ele não enxerga. Muitas vezes a armadilha está na tua frente, você não enxerga. Muitas vezes o que destrói a tua vida está ali muito perto e você não está conseguindo enxergar. Entende? Mas precisa continuar a caminhar. Caminhar para onde? Para onde o Senhor disse para ir. O Senhor já disse que você não pode permanecer nesse lugar. Nesse lugar ele só começou a boa obra na sua vida, mas ele te deu um destino, ele te deu uma palavra, ele diz para onde você precisa ir, exatamente onde você precisa estar para purificar, para limpar os seus olhos, para você conseguir enxergar. Entende? Hoje você recebe essa palavra através desse vídeo, você recebe essa palavra através da internet, você recebe essa palavra aí aonde você está, mas o Senhor está dizendo que essa palavra só está começando a boa obra que Ele tem para fazer na tua vida. O milagre, a conclusão do que hoje Ele começa através dessa palavra, está lá, e você sabe aonde você precisa estar, você sabe aonde Ele diz para você ir, é lá que está a conclusão do milagre, é lá que está o resultado, onde está a verdadeira bênção. Se você hoje ouvir essa palavra, não endurecer o teu coração, mas confiar no que o Espírito Santo te diz, e se você continuar a tua caminhada, ainda que difícil, mas continuar, permanecer, prevalecer no caminho, e chegar onde o Senhor Jesus te disse, você vai receber uma grande bênção, você vai receber um grande mover da parte de Jesus. A Bíblia diz que esse cego nada o deteve, mas ele foi, não conta o trajeto dele, mas ele foi e ele lavou-se, ele fez exatamente o que Jesus disse, e quando ele fez isso, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Meu irmão, hoje você pode estar aí ouvindo essa palavra, enfermo físico, enfermo espiritual, talvez ansioso, talvez depressivo, eu não sei, irado, decepcionado, frustrado com alguma coisa. Se hoje você permitir essa palavra de Jesus entrar na sua vida, e se você não for detido por nada, não permitir que nada permaneça no teu caminho, mas estar na casa do Senhor, Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Ele vai te purificar pela palavra dEle, e você vai ver o tamanho da bênção que Ele vai te dar. Você vai chegar de uma maneira, mas você vai sair de outra. Esse homem chegou no tanque de Siloé. Ele chegou no tanque de Siloé, cego e sujo. E ele saiu de lá purificado e enxergando. Eu não sei o que você precisa, nem da maneira que você está. Eu só sei que Jesus cumpre o que Ele diz. Na minha vida, o que Ele diz, Ele cumpriu. Se você cumprir a tua parte, como Ele te diz, Ele vai cumprir a dele, com certeza. Só que depois que tudo isso acontece, começa a acontecer uma nova fase na vida dele.
Agora ele não é mais um cego, agora não é mais um mendigo, ele não precisa mais mendigar ajuda. Ele não precisa mais viver na dependência, não. Agora as trevas que escravizava ele, que era tudo o que ele conhecia, elas já não existem mais. Agora o que tem na vida dele é luz. Agora ele enxerga o caminho por onde ele deve andar. Ele sabe quem curou ele. E ele sabe o que ele tem que fazer. Entende, meu irmão? Cristo chega na minha e na sua vida para que as trevas se dissipem. Para que as trevas, elas nos deixem. Para que a ignorância, a falta de conhecimento já não faça mais parte das nossas vidas. Mas que o conhecimento de Cristo seja o que realmente importa. Que o conhecer e permanecer em conhecer, né, a Cristo seja o que realmente importa nas nossas vidas. Quando ele volta para casa, quando ele volta para o seu povoado, né, aqueles que o conheciam, os seus vizinhos, né, as pessoas que viam ele lá, né, cego e mendigando, né, elas não vão reconhecê-lo. Elas vão começar a questionar. Vão começar, mas esse aqui não é aquele que se assentava, o cego que se assentava e ficava mendigando? Alguns, né, vão dizer, parece ele. Outros vão dizer, acho que não, né? Uns vão dizer, é esse. Outros vão dizer, parece ele, mas acho que não. Entende, irmãos? Tem gente que vai reconhecer que algo mudou na sua vida. Tem outros que vão acreditar, vão falar, não. Entende? As pessoas, elas se acostumam muito com o mal que está sobre a vida de alguém. Tem gente que está acostumada a ver o fulano andar a pé, tem outros que estão acostumados a ver o fulano morando nas casas da favela, tem outros que estão acostumados a ver o cara na porta do boteco, tem outros que estão acostumados a ver o cara caído na sarjeta. Estão acostumados. E quando vê de longe já fala, é o fulano. Por quê? Estão acostumados com aquela situação degenerativa, degradante daquela pessoa. Estão acostumados com o mal sobre a vida das pessoas. Mas quando aquela pessoa resolve mudar de vida, e em vez de ver a pessoa indo para o boteco, gastando todo o salário no boteco, muitas vezes vão questionar quando vê a pessoa entrando na igreja e dizimando ou ofertando na igreja uma pequena parte que é totalmente diferente daquilo que ela gastava com aquilo que fazia mal para a sua vida. Vão questionar. Entende? Muitas vezes vão questionar. Algumas pessoas vão falar que bom que você está indo para a igreja. Outras pessoas vão falar, você é tonto. Né, ficar vivendo essa vida de religião, ficar vivendo, né, essa vida de igreja, sendo enganado, né? Muitas pessoas vão fazer esse tipo de questionamento. E outros vão dizer, não vira nada isso aí, é bobeira. Vão questionar. Vão questionar. Muitas vezes para questionar, vão se lembrar do teu passado. Vão dizer que você era o fulano de tal, que você era o drogado, que você era o bêbado, né? Que você era o prostituído, que você era o mentiroso, que você era. Vão falar do teu passado, vão se lembrar do teu passado para poder questionar o teu presente. Vão buscar no teu passado, algo no teu passado, para não tornar autêntico, para não autenticar o teu presente. Vão buscar no teu passado uma maneira de negar o teu presente. Só que quem foi tocado por Jesus, quem recebeu a visitação de Jesus, quem recebeu o milagre de Jesus vai dizer, sou eu. Sou eu. Sou a mesma pessoa, não na mesma condição, mas sou a mesma pessoa. Eu era o cego e mendigo, mas hoje sou o que enxerga e que caminha livremente. Entende, irmãos? As pessoas querem manter você aprisionado no passado, mas Cristo já te libertou. Você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Entende, irmãos? Essa é a grande verdade. Quem recebe o toque de Jesus, quem recebe o milagre de Jesus, vai dar testemunho de que Jesus foi na sua vida. Mas como isso aconteceu, ele vai dizer o homem chamado Jesus. É um testemunho aqui dizendo que o verbo se fez carne. Na presença do Deus encarnado como homem. O homem chamado Jesus. Esse me disse assim, esse cuspiu no chão, fez lodo, passou nos meus olhos e disse, vai ao tanque e se lava. E eu fui e passei a ver, passei a enxergar. Está dizendo, eu recebi uma palavra de Jesus. E eu obedeci a palavra de Jesus. E eu fiz exatamente o que Jesus disse. E por obedecer o que Jesus disse, aconteceu o milagre que eu precisava. Ou seja, tem muita gente que já ouviu a palavra de Jesus, já sabe o que tinha que ter feito e nunca teve coragem de fazer. Nunca teve coragem de obedecer. E sabe o que acontece? Permanece na mesma condição. Hoje, como pastor, eu repito as mensagens várias vezes.
A mesma palavra é pregada várias vezes. Durante tempos e tempos ela é pregada várias vezes. Tem muita gente que vai questionar, mas outra vez essa palavra? Exatamente. Jesus volta a falar com você a mesma palavra, porque você não obedeceu da primeira, da segunda, da terceira, da décima. Ele volta a falar, pela misericórdia dele, ele volta a falar com você sobre o mesmo assunto, para ver se dessa vez você age diferente, se dessa vez você tem coragem de obedecer a palavra dele, de deixar de parar de enxergar e pela obediência começar a ver. Entende, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor te dá hoje. Esse é o desejo do Senhor, que você o obedeça para que você possa receber aquilo que Ele reservou para você. Ele já fez a parte dele, Ele já te deu a palavra, Ele já te tocou. Só basta você aceitar e caminhar para que você receba o milagre. E após receber o teu milagre, passar a fazer como esse que antes não enxergava, mas agora enxerga. E enxergando, ele não é um ingrato que deixa Jesus de lado, mas ele diz que quem me curou foi o homem chamado Jesus. Entende? E os religiosos agora vão começar a indagar ele também. Como é que é essa história? Ele vai repetir a história novamente. Ele vai contar novamente. Eles vão perguntar, e o que você tem a dizer dele? Ele vai dizer agora, não só o homem Jesus, ele vai dizer, digo que é profeta. Entende? Porque quem é tocado por Jesus, quem é curado por Jesus, testemunha sobre Jesus, e isso traz crescimento espiritual. Isso traz crescimento no conhecimento de Jesus. Esse homem está amadurecendo. Ele está amadurecendo, ele está crescendo na sua fé, na sua prática. Os religiosos não acreditam, os religiosos vão buscar os seus pais. Eles querem testemunho, eles querem provas. Esse é o problema da religião. A religião ela precisa ver para acreditar. A religião ela precisa de muitas provas, ela quer muitos sinais. É muito ver para crer. E Jesus não diz que é assim, Jesus diz que você crê e então você vê. Esse homem nem viu Jesus, ele só ouviu a voz. Entende? Quando ele ouve a voz, ele crê naquela voz e ele obedece. E por isso ele passou a enxergar. Talvez você aí que diz que vê, você pode talvez até estar vendo esse vídeo, mas espiritualmente você é cego, porque até hoje não teve coragem de obedecer a palavra de Deus. Então eu peço para que você retome a tua consciência, se lembre das palavras de Jesus. Se lembre, não apenas por lembrar, mas se lembre para as cumprir. Se você cumprir e estiver e for até onde Jesus disse para você estar, você vai receber a grande cura, o grande milagre de Jesus. Chama os pais. Os pais vão dizer, este é o nosso filho. E ele nasceu cego. Mas como passou a ver, isso nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que os pais sabiam. Só não disseram por medo. Porque aqueles que confessassem que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Tem muita gente que para agradar outras pessoas, está deixando de dar glórias a Deus. Tem gente que para agradar o homem, está desagradando a Deus. Porque eles negaram aqui o que Jesus fez, por medo do homem. A Bíblia diz, não temais ao homem, que pode matar a carne, mas temais a Deus, que pode pegar a sua alma, mesmo depois de você de morto e lançá-la no inferno. Nós devemos temer ao Senhor e não temer aos homens. Nós devemos agradar a Deus e não agradar aos homens. A Bíblia diz que aquele que negar Jesus aqui nessa terra, ele também será negado diante do Pai. Se não confessar Jesus aqui, ele também não o confessará, não nos confessará diante do Pai. Se houver alguém que se envergonha de Jesus aqui, ele também se envergonhará desse tal diante do Pai. Os pais do jovem aqui não deram glórias a Deus, não confessaram Jesus diante dos homens. Entende? Não confessaram. Pergunte a ele já tem idade. Senão ia ser expulso daquela comunidade. A gente por medo, muitas vezes por medo de deixar de fazer parte desse grupinho, daquele grupinho, ou daquela comunidade ali, para agradar pessoas, a gente deixa de confessar a quem nós deveríamos confessar. É muita gente que é crente dentro da igreja, chega na faculdade e não fala de Jesus com medo de parecer quadrado. É muita gente que dá glórias a Deus dentro do templo, mas vai para o serviço e lá ninguém sabe que ele é cristão. Não confessa. É muita gente que é crente dentro da igreja, mas nos seus negócios, rouba, usurpa, cobra juros, faz muitas coisas que a Bíblia desaprova. Isso é contrário à palavra do Senhor. Não dá glórias a Deus. Entende, irmãos? Nega Jesus através das atitudes. Pergunte a ele. Então vamos perguntar para ele de novo. Foram perguntar para ele de novo. Como é que é essa história? Ele vai contar de novo. Porque quem foi tocado por Jesus não se cansa de dar glórias a ele. Não se cansa de contar o seu testemunho.
E eu não vou mudar o meu testemunho para poder agradar quem quer que seja. Ele não mudou o seu testemunho para ficar de acordo com aqueles. E ele vai dizer que ninguém pode fazer aqueles sinais se não for da parte de Deus. Que se ele fosse pecador, né, jamais ele faria um sinal, faria um milagre como aquele. Os religiosos vão se enfurecer, dizendo: você que é tudo nascido no pecado, quer nos ensinar como que tem que ser as coisas? Porque muitas vezes a religião quer dar respostas daquilo que o Senhor não fala. A religião julga saber mais do que aquilo que o próprio Deus não revelou. E eles vão falar tanto para esse jovem que o jovem vai dizer: vocês também querem ser discípulos dele? Eles vão dizer: não, nós somos discípulos de Moisés, é você que é discípulo dele. Olha só, que maravilha. Por dar testemunho de Cristo é reconhecido como um discípulo de Jesus. Olha a evolução desse jovem, a evolução desse homem cego que era cego de nascença. Ele começou cego e mendigo, e agora já é alguém que enxerga e é um discípulo de Jesus. E ele é expulso da onde ele está. Interessante que quando ele era um cego, ele não podia entrar na sinagoga e vivia mendigando. E agora que ele enxerga e dá glórias a Deus, ele é expulso da sinagoga. Entende, irmão? Hoje em dia, Jesus está sendo expulso das sinagogas. Em tantos movimentos, moveres, né, misticismos, palavras coaches, né, palavras motivacionais, entretenimentos, entre tantas coisas, né, o que importa é o mover. É o anjo que sobe, é o anjo que desce, é o fogo que queima, mas se é Jesus, se é de Jesus ou não. E Jesus está sendo esquecido nos dias de hoje. Quando alguém ousa pregar uma mensagem onde Jesus é o centro, acontece como aconteceu com esse jovem. Acaba sendo expulso. Ninguém acredita. Mas ele que deu glórias a Deus, deu glórias a Jesus, ele permanece. Então, independente de quem está excluindo você, se você está em Cristo, permaneça. Permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. E quando ele é expulso da presença dos religiosos, ele tem mais um encontro com Jesus. Entende? Porque os religiosos e as comunidades aí, essas comunidades, eles podem te excluir, eles podem te expulsar. Mas Jesus vai ao teu encontro. Jesus não te abandona. Jesus está perto. Jesus se encontra com ele. Jesus vai se encontrar com ele. Verso número 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, e encontrando-o, Jesus vai ao encontro dele. Disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ou seja, independente de tudo que aconteceu com você, independente do que a religião fez com você, independente do que os religiosos fizeram com você, independente das decepções que você teve com a igreja local, independente das decepções que você teve com o corpo de Cristo, independente do que os discípulos disseram para você, independente, você continua acreditando em Jesus? Você continua? Ele aqui vai dizer: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus vai dizer: tu já o tens visto, e é o que fala contigo. Jesus vai dizer: você já ouviu falar de mim aí no meio aí? Você já ouviu falar de mim? Por mais que o corpo faça as coisas erradas e há decepções no meio do corpo, você já ouviu falar de mim, então você sabe quem eu sou. Você conhece a voz que está falando com você. E a Bíblia vai dizer que ele adora Jesus. Quem um dia ouviu a voz do Senhor Jesus, quem um dia foi tocado por Jesus, independente da decepção com a religião que teve, independente com a decepção com as pessoas, em meio ao evangelho que você teve, independente, você conhece a voz de Jesus. E Jesus continua dizendo: você sabe aonde você precisa estar. Você sabe aonde é o lugar da purificação. Você sabe que a boa obra que eu comecei, eu vou terminar ela na sua vida. Entende, irmãos? Essa palavra vem para mim e para você. A boa obra, ele começou. Mas você precisa continuar na caminhada para receber a conclusão dela, para receber o grande prêmio, o grande galardão que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você crê nessa palavra, diga amém e graças a Deus aonde você está.
Vamos orar ao Senhor para que nós possamos terminar essa nossa reunião de adoração ao nome do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, sempre em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, o nosso coração é grato, Teu Espírito Santo fala conosco, nós não endurecemos o nosso coração, mas recebemos de bom grado a Tua palavra. Continua conosco, Senhor Jesus, nos ensina, nos mostra o caminho, nos ensina a confiar nas pessoas, a ouvir a Sua palavra através das pessoas, nos dá força para vencermos o orgulho e aceitarmos a ajuda das pessoas, nos ensina, Senhor Deus, a não sermos soberbos ou orgulhosos e pedirmos a ajuda para que nós possamos continuar na caminhada. Se nós cairmos nessa caminhada por não enxergar alguma coisa, que nós possamos nos levantar, nos consertar e prosseguir, Senhor Deus, na caminhada, até que nós cheguemos ao nosso Siloé, nós cheguemos até o lugar da nossa purificação, aonde vai haver a conclusão da boa obra que o Senhor começou. O Senhor apenas começou, coisas maiores e mais maravilhosas estão reservadas para aqueles que permanecerem e prevalecerem para chegar até o fim. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Te aguardo neste domingo, no nosso culto ao Senhor, também será a nossa ceia. Estejamos juntos para louvar, engrandecer e honrar o nome do Senhor. Esse culto está encerrado, permaneçam todos abençoados para a glória de Deus.